que eu lute por ele. Então, não é eu quem digo quem vai para o céu. E eu vejo um homem que a Bíblia diz que ele está querendo conhecer Jesus, sedento por conhecer Jesus. Mas por que sedento? A Bíblia diz que ele, sabendo que Jesus está passando na cidade, ele corre para ver quem é. Isso é incrível, Isaqueu. Ele corre para ver quem é. Se pararmos para meditar a Bíblia, vamos ver que poucas pessoas correram até Jesus. Isaqueu está entre eles. Sabe, a gente vê muitas pessoas correndo para conhecer alguém que eles admiram muito. Um jogador de futebol, talvez Neymar. Muita gente corre para poder ver Neymar. Muita gente corre para ver um cantor famoso que eles gostam, quer tirar foto, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas não correm por Jesus. Não correm por Jesus. E olha o que a Bíblia diz, que Zaqueu, ele corre para ver quem é, e quando ele chega diante daquela multidão, ele é impossibilitado. Impossibilitado de conhecê-lo, impossibilitado de ver, porque a Bíblia diz que ele era pequeno, e a multidão impedia ele de ver Jesus. Mas sabe, Zaqueu, ele não para, ele não senta e diz, eu tentei. Ele não diz isso, ele traça um novo plano. Ele entende que é o único momento que ele pode conhecer Jesus. Jesus não voltaria mais ali, não voltaria mais àquela cidade. E ele agora percebe que a oportunidade dele pode passar de conhecer quem é Jesus, e ele nunca mais vê-lo. Imagina quando você quer algo e você não consegue. Geralmente aquilo nos consome, aquilo nos corrói por dentro. A gente ora, a gente pede a Deus, eu quero, porque a gente quer. Isaqueu queria ver, e ele está vendo a oportunidade escorrendo pelas suas mãos. A multidão o impossibilitava de ver Jesus, mas ele pensa no seu coração, essa multidão não pode me impedir. Repita comigo, o homem, repita bem alto, o homem não pode me impedir de conhecer a Deus. Sabe, a multidão está tentando impedi-lo de conhecer quem Jesus é, mas ele está dizendo, isso não será impedimento, isso é fichinha para mim. Sabe, irmãos, eu fico pensando em Jesus, sentado no céu, e olhando para a terra, e eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim, e olhando para a terra e vendo luz. E o que está acontecendo com Luiz agora? Está acontecendo que a adversidade está vindo sobre o Luiz, porque ele quer conhecer Jesus. O inferno está vindo sobre o Luiz, porque ele quer conhecer Jesus. E o que o Luiz faz? O Luiz cede. O Luiz senta e diz, Senhor, eu tentei. O Senhor bem sabe que eu tentei. Sabe, quando eu comecei a fazer o jejum com a irmã Salém e a Sandra, eu pensei em parar, e eu ainda falei para ela, irmã Salém, eu acho que eu vou parar, porque eu não me preparei muito bem. E ela falou assim para mim, o céu é tomado à força. Aleluia. Rapaz, aquilo deu um tapa na minha cara, sabe? Mas era o que eu precisava ouvir. Agora você imagina Jesus sentado. Eu vou sentar aqui também, porque o pastor senta, eu posso. Eu estou imitando ele. E Jesus sentado no céu e olhando para a terra. E ele diz assim, o Luiz parou. Por que o Luiz parou? O Luiz parou porque a carne está dominando ele, e ela disse que chega. Por que o Luiz parou? O Luiz parou porque ele não está tão afim assim de me conhecer. Por que o Luiz parou? Porque a dificuldade bateu na porta dele, e ele acha que Deus não está vendo ele. Imagina Jesus fazendo essa avaliação. Sabe, qualquer coisa para o Luiz.
O Luiz quer que eu me revele. E ele vive dizendo: Senhor, eu quero mais de ti. Se revela a mim. E isso parou ele. Sabe, se eu perguntar a vocês aqui, o que parou Jesus até a cruz? E ninguém vai ter uma resposta de dizer o que parou ele. Sabe por quê? Porque você era importante para ele. Ao carregar a cruz, Jesus não estava vendo o seu sangue sendo derramado. Jesus não estava vendo aquela lança ultrapassando ele. Jesus estava nos vendo aqui hoje, sedento por eles, porque na sua oração ele ora por nós. E qualquer coisa está me parando. E Jesus está me avaliando. Jesus está olhando para mim dizendo: como eu vou dar mais? Como ele vai achar mais? Se o caminho para isso ele não quer andar. O céu é tomado à força. A revelação é tomada à força. Jesus não vai se revelar para mim, sendo que quem está orando é o pastor Lexo e não eu. Jesus não vai entregar os tesouros que ele tem escondido para aqueles que o amam, se quem está orando é você e não eu. Eu estou em avaliação. Eu estou sendo avaliado pelo céu. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele se depara diante da multidão e ele disse: eu não abro mão dele, eu vou conhecê-lo. Eu vou conhecê-lo. E ele diz que Zaqueu corre adiante da multidão. Não é momento de parar. Eu sei que é difícil orar. Sabe, a gente chega em um estágio da oração que é prazeroso, mas antes de chegar nesse estágio, o caminho é doloroso. A vontade é de parar mesmo. A vontade é de desistir mesmo. Mas o céu está dizendo nessa noite: não pare. Sabe, o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Zaqueu não desistiu, ele disse: isso não me para, eu vou correr adiante. Correr para quê? Ele disse: eu não sei, mas daí para lá eu vou guardar alguma coisa. E ele chega diante da figueira e ele sobe. Sobe esperando ver quem é Jesus. Agora eu não sei quem já subiu em árvore aqui, mas geralmente quando a gente está em um lugar mais alto do que quem está mais baixo, dificilmente a gente vai ver o rosto dessa pessoa. Não vamos ver. A gente vai ver o corpo dela, mas o rosto por completo não conseguimos ver. Zaqueu chega diante da árvore e sobe. E ele não está querendo incomodar Jesus, sabe? Ele não está querendo incomodar Jesus. Ele não está ali pedindo nada para Jesus. A Bíblia diz que ele é rico. Então financeiramente ele está satisfeito. Mas espiritualmente ele está sedento. Espiritualmente ele está satisfeito. Mas espiritualmente ele está sedento. Ele está com sede. Ele está com fome de conhecer Jesus. E a Bíblia diz que ele sobe. E quando ele sobe, a multidão chega. E quando a multidão chega, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus diz: Zaqueu, desce. Mas você acha que Jesus disse assim: Zaqueu, desce, sem olhar para cima? Não, Jesus olhou. E o que Zaqueu queria ver? Zaqueu queria ver Jesus. Sabe? Pelo seu esforço, pelo que você deseja, pelo que você tem buscado, pelas lágrimas que você tem derramado, Jesus, ele se revela. Jesus não é reservado apenas para o pastor Murilo, nem para o pastor Edi, ou para os grandes homens. Não, Jesus, ele é para quem quer ele. Jesus, ele se revela para quem quer ver ele. Já pensou? Jesus chega debaixo da árvore e olha para cima. E agora o desejo de Zaqueu é realizado. Jesus disse: Zaqueu, eu imagino o impacto que a voz de Jesus causou dentro de Zaqueu, sabe? A explosão que a voz de Jesus causou dentro daquele homem. Ele queria
ver Jesus. E além de ver, ele ouviu. Quem quer ver não apenas vê, mas ouve. A gente ouve muitas vozes. Nós ouvimos muitas vozes, mas nem sempre ouvimos a voz de Deus. Na maioria das vezes, dependendo da situação da minha vida, do meu posicionamento, eu ouço mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Imagina Zaqueu ouvindo a voz de Jesus dizendo: Zaqueu, desce. Eu não sei se ele desceu ou se ele caiu. Brincadeira. A Bíblia diz que ele desce depressa. Mas aquela voz causou algo dentro dele. Aquela voz mexeu dentro dele. Sabe por quê? Porque Jesus não chamou ele de cobrador de impostos. Jesus não chamou ele de chefe dos publicanos. Jesus chamou ele de Zaqueu. Sabe o que a palavra Zaqueu significa? Significa puro, justo. Imagina Zaqueu ouvindo Jesus dizendo: Zaqueu. Ele está ouvindo o tempo todo o povo dizendo: é ladrão, nos maltrata, nos roubam, tira de nós o que temos. E quando Jesus chega diante dele, Jesus não chega para julgá-lo. Jesus chega para dizer a ele quem ele é. O mundo pode te julgar, mas se você estiver buscando Jesus, aos pés de Jesus, querendo conhecer quem é Jesus, o mundo pode te julgar, mas você sabe quem você é. O mundo pode te condenar, mas você sabe quem você é. A Bíblia diz que Jesus diz: Zaqueu, e ele desce. E quando ele desce, ele reconhece que Jesus disse: tu és justo. Tu és justo. Vamos para o texto. E é o que a Bíblia diz. Mas Zaqueu levantou. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Esse se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Oi? E se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Se ele era ladrão ou não, por conhecer a voz de Jesus, ele decide agora recompensar todos 4 vezes mais. Ele está dizendo assim: se alguém chegar diante de mim e me mostrar que eu roubei, eu devolvo a ele 4 vezes mais. Mas por que, Zaqueu? Porque eu ouvi a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus não é qualquer coisa. Eu li um livro que ele fala sobre o lugar da oração, e o escritor ele diz assim que o segredo do lugar secreto é estar nele. O segredo do lugar secreto é estar no lugar secreto. Por quê? Porque quando Deus quiser falar, eu estou lá para ouvir. Então Zaqueu, ele ouve a voz de Jesus, e a voz de Jesus entra dentro dele, trazendo ele a realidade, que ele não é ladrão, não é corrupto, ele é puro, ele é justo. E ele diz assim: essa voz é nova para mim, mas ela me quebrou todo. Essa voz é nova aos meus ouvidos. Sabe, ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque
a lei de Moisés e os profetas já tinham dito, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Jesus. E quando ele ouve a voz de Jesus, ele diz: o que é a riqueza? O que é os bens? O que é o dinheiro perto da voz dele? Eu devolvo 4 vezes para quem eu roubei, e aos pobres eu divido a metade do que eu tenho. Agora observa, antes o jovem chega diante de Jesus correndo e diz: o que eu preciso fazer para herdar o reino, a vida eterna? E Jesus diz: vende tudo o que tem, reparte com os pobres e me segue. E ele sai de perto de Jesus, ele diz: não, meus bens é maior. E Jesus não fala nada disso para Zaqueu, mas só ele ouvir a voz de Jesus chamar o nome dele, ele diz: o que é a riqueza? O que é o dinheiro? Isso vai, isso volta. Mas a oportunidade que eu tinha de ouvir a voz dele era essa, e eu ouvi. A riqueza para mim não é nada, sabe? A Bíblia diz que em Mateus capítulo 9, que Mateus está na banca dos publicanos, fazendo a cobrança dos impostos, e Jesus diz: Levi, segue-me. Ele abandona tudo e segue Jesus. Talvez alguém disse: Mateus, o que você está fazendo? Ele disse: eu não sei, mas a voz dele me cativou. A voz dele me cativou, e por isso nada para mim mais importa. O que me importa é ouvir a voz dele a partir de hoje com frequência. A partir daquele momento que ele abandonou tudo por ouvir a voz de Jesus, até Jesus ser assunto ao céu, Mateus ouve. Mateus está todo o tempo ouvindo Jesus. Mas para isso ele teve que renunciar a algo. Para isso ele teve que deixar algo, abandonar algo. Ele não pensou nos seus afazeres. Ele não pensou nas suas dívidas. Ele não pensou nem na sua família. Ele ainda não tinha ouvido quando Pedro pergunta: quem vai receber? O que nós iremos receber por abandonar tudo e te seguir? E Jesus diz: nesse mundo, 100 vezes mais. Mateus não tinha ouvido isso ainda, mas ele abandona tudo por Jesus. Ele agora quer ouvir a voz de Jesus todos os dias. Ele está dizendo assim: o dinheiro pode ser bom, mas a voz dele é quem me dá direção. O dinheiro pode ser bom, mas a voz dele é quem me acalma quando eu estou perturbado. O dinheiro pode ser bom, mas não se compara à voz dele. O que você está fazendo para ouvir a voz de Jesus? O que você está fazendo para ouvir a voz de Jesus? Sabe, as adversidades, as dificuldades do dia a dia tenta a todo momento nos tirar deste lugar. Nós saímos cedo para trabalhar e acordamos tão tarde que não dá tempo da gente orar, e a gente vai para o serviço sem orar. Acordamos tão cedo que não temos tempo de orar nem de ler a palavra, e vamos para o trabalho. E quando chegamos lá, é tão árduo, tão cansativo, principalmente em São Paulo. Sandra está doidinha, coitada. Principalmente em São Paulo, que é uma loucura, muitos pegam 2, 3 ônibus, sabe? E chega no trabalho já cansado, quando volta, sem força. Aí chega em casa, tem filhos, tem esposo, tem casa, e a gente vai fazendo tudo e deixando ele para trás. E quando vimos é 10 horas da noite, e o corpo disse: joga na cama que ela está te esperando. E a maioria das vezes nos jogamos, e Jesus está do céu nos avaliando. E Jesus está do céu nos observando.
Jesus tem mais para nós. Jesus tem algo para nos revelar. Jesus tem algo para te revelar. E você precisa chegar neste lugar. Talvez você diga assim: você está na igreja e você faz o seu horário e você tem seu tempo. Não. Mas se eu não quiser fazer o meu horário, eu não vou fazer. É simplesmente assim. Ninguém tem 25 horas no dia, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Sou eu quem intercalo o meu tempo. E no meu dia a dia, eu preciso ter a minha hora com Deus. Isso tem que ser algo inegociável. Isso tem que ser algo inegociável. A ponto de alguém te ligar e você dizer: agora eu não posso. Agora eu não posso. Por quê? Porque é o meu momento com Deus. Eu me preocupo em chegar cedo no trabalho, em bater o ponto na hora certa. Mas eu não me preocupo em estar na hora exata na presença de Deus. Mas Zaqueu é um homem que está com sede da presença. Zaqueu é um homem que está querendo Jesus. E por isso Jesus se revela a ele. E Jesus está vindo com a multidão. E Jesus diz assim para a multidão: vocês esperam agora aí. Espera aí, porque hoje eu vou tirar um tempo para o Zaqueu. A multidão entrou na casa de Zaqueu? Não. Quem entrou? Jesus. E a multidão? Eles procuram um lugar se eles quiserem me seguir amanhã. Mas hoje eu vou entrar na casa de Zaqueu. Hoje eu vou entrar na casa de Zaqueu. Irmãos, eu estou sem o celular, eu não sei a hora. Hoje eu vou entrar na casa dele. Mas por quê? Porque ele me deseja. Porque ele me quer. Porque ele me chamou. E não foi com palavras, mas foi com atitude. Zaqueu não disse: entra na minha casa, não. Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu correu. Zaqueu venceu a multidão por Jesus. E Jesus reconheceu isso como um chamado para entrar na casa dele. E Jesus disse: hoje convém que eu entre na casa dele. Hoje eu vou entrar na casa dele. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Aí eu te pergunto: quantos filhos Zaqueu tinha? Quantas pessoas tinha na casa? Mas a salvação chegou. Não foi porque a maioria que estava lá estava buscando por ele. Não. Mas porque um homem se dedicou a isso. Eu não preciso esperar as pessoas se posicionar para mim posicionar. Eu não preciso disso. Eu tenho que reconhecer que eu necessito buscar a presença de Deus. Se fulano não quer, se A não quer, se B não quer, eu quero. Aleluia. O Senhor está no céu dizendo: eu quero me revelar a Ele. E eu estou aqui dizendo: Senhor, eu não quero a Tua revelação. Eu não quero Te conhecer agora. Espera mais um pouco. E Jesus está no céu me avaliando. E Jesus está no céu. E será que Ele está alegre? Ou se Ele está triste? Essa é uma pergunta que é necessário fazer, sabe? Se você está querendo se achegar a alguém, e alguém não quer, e demonstra para você: olha, eu não quero estar perto de você. Não, hoje não, talvez amanhã.
e só se afasta, será que isso vai trazer ao seu coração alegria ou tristeza? Pense aí você com um famoso que talvez você admira. Você quer tirar foto com ele e ele está te empurrando e dizendo: não, não. E Jesus está no céu dizendo: vem, vem. E eu estou dizendo: não, não. Aí eu chego e começo a orar: Senhor, o Senhor me conhece, eu sou teu servo, entra na minha causa. Mas eu estou dizendo não para ele. Eu estou entristecendo ele. Mas na hora que eu quero alguma coisa, eu quero que ele esteja alegre e pronto para me entregar. Precisamos parar e pensar como está o coração de Jesus a respeito da minha pessoa. Isso me arrebenta, irmãos, porque eu sou falho demais, sabe? Eu sou ruim demais. Eu fico olhando, quando eu chego para orar, meu Deus, eu fico pensando: hoje eu vou pedir perdão de novo. Mas eu fico pensando, tem hora que eu penso como está o coração de Deus acerca de mim, como está o coração de Jesus acerca de mim. Por quê? Porque ontem eu fiz isso, eu fiz aquilo e para mim foi normal, eu nem senti a vontade de pedir perdão. Como está o coração de Jesus? Eu não estou ligando se ele está quebrado ou não acerca da minha pessoa. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Será que eu me importo de passar um dia inteiro sem falar com Sandra? Eu não me importo de passar um dia inteiro sem falar com ele. Os casados aqui sabem como é difícil naquele momento de discussão, que um fecha a cara para o outro e não quer mais dialogar aquele momento, e a gente fica: como eu vou fazer algo para que essa conversa volte a ter harmonia? E com Deus eu não estou preocupado. Será que o coração de Jesus está ferido acerca de mim? Eu preciso pensar nisso. Eu não estou aqui para ferir o coração de Jesus. Ele não morreu na cruz para que eu venha entristecer o coração dele. Ele morreu na cruz para estar em harmonia conosco, para estar em deleite conosco. Se importe mais. Se importe mais pelo Mestre. E Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Jesus está dizendo para a multidão que está dizendo: ele entra na casa de pecador. Jesus está dizendo: ele é filho de Abraão. Vocês podem aí dizer que ele é publicano, o que for, mas ele é igual a vocês. Ele é filho de Abraão. Ele está dentro da aliança. Ele está dentro da aliança e eu estou vendo o coração dele. A mensagem que o pastor trouxe sobre a mulher cananeia não era para ela, mas ela acessou. Mas ela nem era da linhagem. E Jesus está dizendo para esses daqui: ele é filho de Abraão. A aliança com Abraão não foi para A, não foi para B, foi para todos da sua descendência, foi para todos da sua casa. Vocês estão dizendo que ele é ladrão, que ele é pecador, e eu estou dizendo que ele é digno de salvação. Ele é digno que eu entre na casa dele. Mas por que ele é digno? Porque ele deseja. Porque ele é digno, porque ele quer. Só por isso não. Porque ele lutou para isso. Ele se esforçou para isso.
Ele é digno de mim. Jesus está dizendo, Ele é digno de mim. E mais, Ele é digno de mim no particular. No particular, eu e Ele, dentro da casa dele. Eu e Ele, eu vou entrar e vocês esperam aí, amanhã seguimos. Mas hoje eu vou estar com Ele. O que você está fazendo por Jesus? Será que Jesus está olhando para a terra e dizendo, o Luiz é digno de mim? O Luiz é digno da minha atenção. Não é fácil chamar a atenção de Deus, mas aqui eu consegui. Se esforce por chamar a atenção de Deus, e Ele vai se revelar a você. Ele vai dar atenção a você. Lembre-se que nós só temos tempo para aquilo que é importante para nós. E se Deus é importante para você, você terá tempo para Ele.